Irmãos, não sei quantos estavam aqui na aula passada, mas na aula passada nós aprendemos que devemos cuidar da nossa mente. Aprendemos também que nós, como cristãos, nós temos a mente de Cristo. E com isso, é nossa obrigação cuidar da nossa mente. Aprendemos como cuidar da nossa mente, que basicamente é ocupar a nossa mente com boas coisas, vamos dizer assim. Aprendemos que devemos estar cuidando da nossa mente, principalmente lendo a palavra do Senhor e orando. Com isso, a nossa mente, ela vai estar sempre ocupada com as coisas do céu. É claro que muitas vezes, devido aos nossos problemas diários, a tendência é pensarmos em situações não agradáveis, né? Também, muitas vezes, por desviar a nossa mente do que é certo, temos atitudes erradas. Mas como foi falado, nesse momento o Espírito Santo do Senhor sempre nos incomoda e nos faz voltar atrás, pedindo perdão primeiramente ao Senhor e, quando a gente falha com alguma pessoa, pedindo perdão para essa pessoa. Então, o que ficou bem claro na aula passada é que temos a mente de Cristo. E é nossa responsabilidade cuidar bem dela. Para quem tem a revistinha, hoje nós vamos tratar de dois assuntos. Obrigado. Na verdade, o assunto continua cuidar da nossa mente. Só que aí eu separei dois tópicos aqui, de acordo com a nossa revista. Primeiro, é que nós temos a nossa mente renovada. Nós temos a nossa mente renovada. Vamos ler Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui essa passagem nos mostra que nós temos a nossa mente renovada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós falamos que somos cristãos. Então, nós temos a nossa mente renovada. E a partir dessa situação de ter a mente renovada, se nós realmente vivermos essa verdade, a gente vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A partir do momento que nós passarmos a viver de acordo com a mente de Cristo, agir, reagir de acordo com Cristo, pensar, falar como Cristo, a gente vai ver como a vontade de Deus vai se fazer presente na nossa vida. Renovar é fazer novo outra vez.
Por exemplo, nós temos a pintura da nossa igreja. Ela foi renovada há alguns tempos atrás. Mas se nós pintarmos novamente a igreja, com certeza, essa pintura vai realçar. Ela vai estar sendo renovada. Aqui no caso da igreja, é de tempos em tempos, a gente faz essa renovação. No caso da nossa mente, ela é renovada constantemente. Ela é renovada em todo momento. A renovação de nossa mente não é instantânea. É um processo no qual nós participamos ativamente através das situações que escolhemos para alimentar a nossa mente. Como é que a gente renova a nossa mente constantemente? Alimentando ela de coisas boas. O que seriam essas coisas boas? Seriam as coisas do céu, ligado ao céu, ligados a Jesus Cristo, a Deus. Por que que nós temos, por que que a nossa mente é renovada constantemente? Porque a todo momento nós passamos circunstâncias que nos leva a querer desviar do foco principal, que é o querer de Jesus Cristo na nossa vida. Muitas vezes, quando a gente, como é que eu posso falar? Sem a gente menos esperar, nós estamos agindo de forma que não condiz com a palavra do Senhor. Aí o que acontece com a gente? Isso eu acredito com todos nós, que falamos que somos cristãos. O Espírito Santo que habita no coração de cada um de nós, ele nos incomoda. Quantos de nós aqui, na hora que a gente age da maneira incorreta, o Espírito Santo, na hora você agiu errado. Você deve voltar atrás no que você fez. Nos nossos relacionamentos conjugais, no nosso tratamento com a nossa esposa, com os maridos, com os nossos filhos. Quantas vezes a gente age de forma que não é a forma que nós aprendemos? Mas por ter essa mente sendo renovada constantemente, o Espírito Santo, eu vou falar assim, ele nos obriga a voltarmos atrás quando tomamos atitudes erradas. Só que não é fácil, irmãos. Não é fácil quando você se depara com uma situação que você tem que voltar atrás, porque você sempre quer ter razão. Você sempre quer tá certo. Mas o Espírito Santo, ele nos incomoda e nos mostra, principalmente através da sua palavra, que nós agimos errado. Então, o autor aqui, ele fala que a nossa mente, ela está em constante renovação. Por quê? Porque se nós deixarmos, e principalmente, como é que se dá essa renovação? Através do alimento que nós damos para a nossa mente. Ele fala aqui na revista, a renovação de nossa mente, que é a nossa forma de pensar, não é instantânea, mas é um processo do qual o crente participa com suas escolhas para alimentar a sua mente. Então, nós temos a responsabilidade de alimentar nossas mentes com coisas boas, com coisas relacionadas à nossa salvação, com coisas relacionadas a Jesus Cristo, ao que Ele nos ensina.
Aí ele cita que algumas situações em que nós alimentamos a nossa mente. Se nós alimentarmos a nossa mente com coisas de Deus, com certeza, vamos agir de acordo com Jesus Cristo nos ensina. Porém, se nós alimentarmos a nossa mente com coisas que não é de Deus, a nossa mente vai fazer com que a gente venha tomar atitudes que não é de Deus. Ele cita até alguns exemplos aqui. Se o crente, por exemplo, ele está falando para nós. Se o crente, então, são pessoas que têm a sua mente renovada, são pessoas que o Espírito Santo habita, que é na nossa vida, só que se nós alimentarmos a nossa mente com coisa errada, aí ele cita algumas. Ver vídeos com adultério. Eu acredito que você, hoje já não se loca mais na locadora um filme que vai mostrar adultério. Hoje basta você ligar a televisão em qualquer horário, qualquer programação infantil, se for uma programação para jovens, tudo, se você vê, tem adultério. Aí você perde o seu tempo assistindo isso, o tempo todo. A sua mente vai estar sendo alimentada de uma coisa que não é correta. Se você vê alguma programação relacionada à prostituição, ao desrespeito, programações que falam palavrões, ou ouve músicas com letras impróprias, até mesmo honram ídolos e desrespeitam ao Deus, sua mente não será renovada. Eu acredito que ela pode até ser renovada, mas com coisas erradas. Se nós, como crente, ele está falando aqui é para crente, ele não está falando para as pessoas que estão lá fora. Ele está falando para nós, que falamos que somos crentes, que somos cristãos. Se nós alimentarmos as nossas mentes com coisas erradas, igual ele citou algumas aqui, por exemplo, tem programação que mostra os jovens desobedecendo seus pais constantemente. Se o nosso jovem ficar ligado nessa programação, com certeza isso vai influenciar no relacionamento dele com os pais, no nosso relacionamento com os nossos pais também, né? Se o casal, se o homem ou a mulher, ou o próprio casal, assistirem programas que tenham adultérios o tempo todo. Porque hoje, é triste falar, mas nós temos um índice muito alto de separações dentro das igrejas por conta de adultério. A grande maioria é por conta de adultério. Mas o adultério, quando ele vem a aparecer, a ser descoberto, ele já aconteceu lá atrás, talvez com essas atitudes aqui, do casal assistir só, por exemplo, novelas. Eu acredito que não tem uma novela que não fale de um relacionamento com adultério no meio. Os filmes hoje, a maioria mostram traições. Aí se eu e minha esposa, a gente começar só a assistir esse tipo de programação, será que a gente vai estar alimentando a nossa mente com coisa boa? Por exemplo, as crianças, nossas crianças, tem desenhos hoje, desenhos infantis, desenho mesmo, que não são próprios para as nossas crianças. É feito para criança, mas que tem um cunho
totalmente voltado, desobediência, sexualidade. Tem alguns desenhos que falam até palavrões. Se a gente deixar nossas crianças assistirem essa programação, o que vai acontecer com nossas crianças? Se a gente alimentar, né, a grande maioria aqui tem pais aqui, né, um ou outro que não é, né, Brenner? O Bruno, o Israel, mas vocês já vão ouvindo isso. Se você, dentro da sua casa, eu vou usar um termo, palavrão mesmo, palavras de baixo calão. Se você praticar isso dentro da sua casa, falar, daqui a pouco o seu filho está falando. A gente vê crianças de 2, 3 anos falando palavras que ela não tem a mínima noção do que é. Eu acredito. Só que ela ouve o pai ou a mãe ou os irmãos falarem dentro de casa. A gente está alimentando certo a mente de uma criança desse jeito? Eu acredito que nós, cristãos, a gente tem um cuidado muito grande com o que a gente fala dentro de casa. Devemos ter mais ainda. Devemos ter mais ainda, porque eu tenho uma filha, né, eu tenho o Bruno, o Brenner, que já são homens feitos, graças a Deus, têm o seu caráter formado, mas eu tenho a Alice, que tem 7 anos. E quando eu faço alguma coisa que ela já sabe que é errado, ela me cobra. Quando a minha mente, eu não estou atento pelo que a minha mente está, vamos supor assim, no funcionamento da minha mente, principalmente, por exemplo, imagina você dar uma topada, né? Você vai andando e mete o dedo. Fatalmente, meus irmãos, se você não estiver ali firme ali, se você não tiver, não posso falar essa palavra, você vai falar a palavra. Todo mundo sabe qual é a palavra que eu estou me referindo aqui. Você está andando ali tranquilo e mete o dedão numa pedra. Não machuca não, porque hoje, graças a Deus, as pistas pelo menos estão pavimentadas. Antigamente, quando a gente topava, arrancava a cabeça do dedo, né? Mas hoje, só dá um arranhãozinho. Mas vem uma palavrinha na nossa mente, que se a gente falar perto dos nossos filhos, graças a Deus, ele vai falar assim, papai, mamãe, não pode falar essa palavra. Aí, o que você faz? Não, eu não falei essa, eu falei essa, porque tem uma que é muito parecida com a outra, né? Mas na hora da topada, meus irmãos, eu tenho que pedir perdão a Deus constantemente, porque você vai martelar alguma coisa e martela o dedo. Trisca. Tem as duas palavras. Você geralmente fala que você não deve falar. Mas aí nós temos um Deus que, se nós pedirmos perdão com sinceridade, Ele vai nos perdoar. É claro que isso, meus irmãos, a gente tem que estar vigiando a nossa mente frequentemente. O ideal é que, ao martelarmos os nossos dedos, ao dar uma topada, a gente olhe, graças a Deus que não aconteceu nada pior. Mas aí a nossa mente tem que estar sendo renovada constantemente para a gente ter essa atitude. Nós, homens que estamos no trânsito, a nossa mente tem que ser renovada constantemente, para a gente perdoar aqueles que falham com a gente, e para a gente também ter o cuidado de não falhar com as outras pessoas. Não porque ele mereça, mas é porque nós temos que honrar a Deus. O nosso primeiro pecado não é contra a pessoa que está do nosso lado, ou contra aquela pessoa que a gente acha que está fazendo alguma coisa de mal. O primeiro pecado é contra Deus. Então, nós devemos cuidar da nossa mente para estarmos preparados, para não falharmos nessas pequenas situações que acontecem no dia a dia. Como eu falei, dá um tropeço e um palavrão. Você falhou com Deus. Então, nós devemos estar atentos, meus irmãos, para deixar o Espírito Santo do Senhor
renovar a nossa mente constantemente. É por meio da renovação da mente que nós, os crentes, somos transformados e experimentamos na prática a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente deixa o Espírito Santo renovar a nossa mente, daí para frente a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. O outro tópico aqui da nossa revista, meus irmãos, eu esqueci de falar no início, se algum irmão tiver algum questionamento, alguma dúvida, quiser somar com as informações, após a transmissão, a gente vai abrir um espaço aqui para a gente conversar a respeito, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão que algum irmão tiver, podem anotar aí que após a gente vai falar a respeito. E se por acaso algum irmão tiver alguma dúvida que queira sanar no momento da aula, também a gente tenta sanar essa dúvida, tá ok? O próximo tópico da nossa revista é em que pensar? Em que pensar? Vamos ler Filipenses 4, versículos 7 e 8. Filipenses 4, versículos 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor há, existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aqui Paulo nos traz, ele está ensinando aos crentes de Filipe e ensinando a nós hoje. Como já foi falado, a Bíblia ela é tão atual que aquilo que Paulo ensinou para os nossos irmãos há mais de 2000 anos atrás, hoje, ele está ensinando novamente para a gente. E vai continuar ensinando, como eu já falei, a palavra do Senhor, nós temos que ouvir, aprender e praticar. Essa relação aqui de qualidades no nosso pensamento, todos nós já ouvimos. Todos nós temos a certeza que devemos praticá-las. Só que, muitas vezes, alimentamos nossas mentes com coisas que não é de Deus. E muitas vezes, vamos falhar nessa orientação aqui, no que pensar. Precisamos ocupar nossa mente com assuntos relacionados ao céu, com a nossa salvação. Essa escolha vai resultar no nosso comportamento. A partir do momento que nós voltarmos os nossos pensamentos às coisas relacionadas ao céu, que é a Jesus Cristo e a nossa salvação, o nosso comportamento ele muda. Ele muda completamente. Eu vou ter mais tranquilidade em tratar dos meus assuntos,
eu vou ter mais tranquilidade em tratar com as aflições. O autor, em determinado momento aqui da revista, ele fala que o crente, ele vai passar por momentos de aflição. Ele vai passar por momentos de dores. Ele vai passar por momentos de angústia. Mas quando a nossa mente está ocupada com as coisas do céu, nós vamos enfrentar isso com o olhar de Jesus Cristo. Paulo ensinou aos crentes de Filipe, e hoje também nos ensina em que devemos pensar, com o que devemos ocupar nossa mente. Foi isso que ele falou aqui no versículo 4. Paulo aqui, meus irmãos, quando ele nos orienta a buscar as coisas do céu, ele não está falando, não está nos ensinando a nos afastar dos nossos relacionamentos sociais, familiares e de amizade. Porque tem algumas pessoas que, a partir do momento que aceita Jesus Cristo e a partir do momento que o Espírito Santo habita na vida dela, que ela tem sua mente renovada, por algum motivo ela entende que ela tem que estar separado dos seus familiares, como ele citou familiares, dos seus familiares que não vivem conforme a palavra de Deus. Paulo não está ensinando isso. É claro que nós não vamos conviver com eles com as mesmas práticas que eles têm. Por exemplo, você não vai deixar de visitar os seus familiares que você, antes de aceitar a Cristo, visitava, só porque hoje você entende que eles levam uma vida contrária à vida do Senhor. Eu acredito que nós, a partir desse momento, nós temos mais obrigação de, quando visitar essas pessoas, de mostrar o amor de Deus para com a nossa vida, de mostrar o que Jesus Cristo fez na minha vida. É claro que vai ter determinados momentos, vai ter determinadas ocasiões, que você não vai fazer parte do evento que, porventura, eles estejam planejando. Mas você, eu, você de casa, nós não devemos nos distanciar dos nossos familiares. Nós precisamos, sim, não só dos nossos familiares, mas dos nossos amigos, do nosso trabalho. A gente tem aqui, através do nosso testemunho, que como é que eu posso falar? O nosso testemunho é a prática da nossa mente renovada, da nossa mente de Cristo. Através dessa mente renovada, o nosso testemunho vai ser a prática disso. Então, nós vamos mostrar para as pessoas que convivem com a gente o que Deus tem feito na nossa vida. Nós vamos mostrar para essas pessoas como uma mente renovada, uma mente de Cristo, age em determinadas situações. Nós vamos aqui relacionar algumas, vou colocar qualidades do crente, né, que não você pode ser, é uma obrigação nossa agir dessa forma. Não é sugestão, é uma ordem. É uma ordem que nós devemos, como cristãos, cumprir. Mas muitas das vezes, devido às circunstâncias, a gente vai ver que a gente quer dar um jeitinho nessas ordens.
a busca pelas coisas que são de cima só acontece por uma determinação de nossa vontade. E essa busca se mostra valiosa em todos os momentos de nossa vida. Quando o crente passa por provações e adversidades, buscar as coisas que são de cima conduzirá as decisões e os sentimentos. Foi o que eu falei anteriormente. Quando a gente conviver, quando a gente for visitar nossos parentes, nossos amigos, eu muito tempo que estou afastado de sala de aula, mas talvez em sala de aula, isso aqui é muito frequente, principalmente pela situação atual. Mas nós, alunos, como cristãos, a gente tem que mostrar para os nossos colegas que não são, como é que é viver a vida de acordo com o que Jesus Cristo nos orienta, nos manda. Como é que a gente vai mostrar para os nossos companheiros de trabalho, nossos amigos, colegas de trabalho, como é que eu, como cristão, devo agir em determinadas situações que para uma pessoa que não é cristã, é normal. Imagina só como é que é nós, casal cristão, a gente mostrar uma vida conjugal com problemas, algumas discussões, mas nós mostrarmos para os nossos parentes casados o poder de Jesus Cristo sobre a nossa vida, ao perdoarmos nossas esposas, nossos maridos. Porque hoje, meus irmãos, no relacionamento conjugal, o que acontece? Qualquer coisinha aí fora que acontece, se você for pedir o conselho para uma pessoa que não está com a sua vida voltada para Jesus Cristo, até mesmo dentro das igrejas acontece isso. Quando você vai falar que você está com dificuldade no seu relacionamento, o meu marido não me entende, a minha esposa não me entende, a gente não consegue conversar, se você for procurar um aconselhamento fora dos padrões de pessoas que estão com a sua mente renovada por Cristo, qual é a sugestão que essa pessoa vai dar? Separa. Não está dando certo, separa, mano. Para os mais novos aí, separa antes que tenha filho. Aí nós, como cristãos, como casados, vivendo a vontade de Deus na nossa vida, o que a gente vai falar para essa pessoa? Não, eu tenho que amar minha esposa como Jesus Cristo me ama. Eu tenho que amar o meu esposo como Jesus Cristo me ama. Só que muitas vezes, as pessoas lá fora não vão entender essa sua fala. Mas elas vão entender o seu comportamento, o seu testemunho. Que é muito fácil eu falar. Não, eu amo a minha esposa, eu trato ela bem. Mas num primeiro momento, por exemplo, você está numa atividade com seus familiares e por algum motivo a sua esposa ou seu esposo faz alguma coisa e você já briga, fica com cara feia, já fala coisas que não deve ser falado. O que o nosso parente que não é cristão vai ver? Olha lá, ele fala que tem que amar a esposa, mas ela não fez, de repente ela fez até alguma coisa, ou ele fez alguma coisa. Mas olha lá, tratou pior do que o meu marido, que não está nem aí para a igreja. Então, meus irmãos, a nossa mente renovada e a nossa mente focada nas coisas do céu vai nos levar a ter um comportamento diferente das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo.
Os crentes de Filipe enfrentavam perseguição. E o apóstolo Paulo animou-os a não estarem quietos, mas a orarem, pois a paz de Deus guardaria seus corações, suas mentes e os seus sentimentos em Cristo. E ensinou-os também em o que pensar, o que ocupar a mente. Essa relação que ele colocou aqui, que o autor colocou, é a mesma relação que está em Filipenses 4:8. Só que o autor colocou algumas situações práticas aqui para a gente. Só vou ver a hora aqui, irmãos. O crente deve ocupar sua mente com tudo o que é verdadeiro. A mente do crente, então, deve estar ocupada com aquilo que é verídico, que é autêntico, que é correto. Então, nós não devemos ocupar nossa mente com o que é falso. Nós devemos ocupar nossa mente com o que é correto, com o que é verídico. Aí, meu irmão, doa a quem doer. Vai ter momentos que a gente vai titubear. Mas o Espírito Santo vai nos incomodar na hora a gente agir de acordo com a palavra dele. Então, nós crentes devemos ser verdadeiros. O crente deve ocupar a sua mente com tudo o que é honesto, no sentido de ser digno, de ser nobre, por sua qualidade moral. Então, nós devemos ser honestos. Aqui não está falando que você pode ser, não. Aqui nós devemos ser honestos, em todas as situações. No trabalho, na escola, na nossa casa, nós devemos ser honestos. Se você tem alguma coisa para acertar em qualquer um desses quesitos aqui, vamos pedir perdão a Deus e vamos ajustar a nossa vida, meus irmãos, de acordo com o padrão de Deus. Porque aquela frase que a gente já ouviu muitas vezes, ela é verdadeira e cada vez se torna mais próxima. Jesus Cristo está voltando. E nós temos que estar prontos para a volta dele. O crente deve ocupar sua mente com tudo que é justo, isto é, com tudo que é correto nos relacionamentos, nos negócios, nas atitudes, nas palavras, no comportamento. O que é justo inclui todos os nossos deveres. E aí, como é que a gente vai fazer? Ou a gente cumpre essa palavra, ou a gente não está buscando a justiça de Deus. Porque até nos nossos deveres, a gente tem que entender que, ao cumprirmos os nossos deveres, nós estamos sendo justos. Então, nós, cristãos, né, o autor trata como crente, mas nós cristãos, que estamos buscando viver de acordo com a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo, nós temos que ser justos em todos os aspectos. O crente deve ocupar sua mente com tudo que é puro, portanto, normalmente correto, em oposição ao que é sujo, vil e obsceno. A pureza de pensamento é condição indispensável para a pureza das palavras. Aí ele cita aqui um trecho de Efésios 4:29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Então, meus irmãos,
nós devemos ser puros. Devemos, se tem alguém aqui, que sei que hoje, igual eu falei da televisão, antigamente para você ver alguma coisa mais picante, você tinha que assistir televisão depois das 22 horas. Hoje, a gente liga a televisão em qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite. Tem coisas que nós não devemos alimentar a nossa mente. Impuras, coisas impuras mesmo. Estamos vivendo um período que não era para ter as festas, né? Mas, se você ligar a televisão, você vai ver que está tendo as festas, que tem algumas que são até transmitidas. Eles conseguem burlar lá os decretos, né? E conseguem transmitir. Mas o período temporal, né, que seria o carnaval, só impureza, só coisa vil, coisa que nós, como crentes, não devemos parar para ver. O crente deve ocupar sua mente com tudo que é amável, portanto, aquilo que é agradável, que é bom, que resulta em atitudes bondosas. O pensamento amável contrasta com a amargura, o rancor e a vingança. Quantos de nós aqui, em determinados momentos, não agimos com amargura? Porque, você não devia ter feito isso comigo. Então, eu vou... rancoroso. Mesmo a gente... Vamos tratar de igreja. O irmão pede perdão, mas você fica com aquilo guardado. Não. Você fala que perdoou da boca para fora, mas você guarda aquilo no seu coração. Isso não é situação que nós, como crentes, devemos guardar no nosso coração. Porque isso vai estar alimentando a nossa mente de forma errada. Vingativo. E essa vingança, eu não vou falar daquilo que, o irmão fez uma coisa comigo e eu vou lá e vou bater nele. Vou me vingar dele. A Maria, por algum motivo ela falhou comigo. Só que hoje, ela está passando por um momento de dificuldade. E ela vai e coloca no grupo de orações, pedindo oração pela vida dela. Mas o irmão Raimundo, que a princípio busca fazer a vontade do Senhor, aprendeu que tem a mente de Cristo, lembrei, estou lá vendo a relação de pedidos, mas eu lembrei que a Maria pisou na bola comigo. Olha o sentimento de vingança aqui. E eu acho que eu estou prejudicando ela. Não vou orar por todos, menos pela Maria. Olha aí. Não é? Não vou, não, olha. E muitas vezes, meu irmão, a gente fica aqui sorrindo, mas isso é atual. Isso, se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente pratica isso. Por quê? Porque desviamos a nossa mente. Ao invés de ocupar a nossa mente com o que é amável, a gente ocupa com o que não é amável, que é rancoroso, que nos traz a amargura. Amargura. Então, meus irmãos, vamos ocupar a nossa mente com as coisas amáveis. O crente deve ocupar sua mente com tudo que é de boa fama, aquilo que é honroso, que é digno, que é de boa reputação. Pensar no que é boa fama leva a não difamar, a não caluniar e a não falar mal dos outros. Como a gente gosta de falar mal dos outros. E a gente ainda tem um detalhe, a gente fala mal achando que não está falando mal.
Não, eu estou comentando aqui a respeito de fulano, beltrano, ciclano, mas não é por maldade não. Não, não é não. Vamos ocupar nossa mente com tudo que é de boa fama. O crente deve ocupar sua mente com tudo que há virtude, isto é, tudo que há excelência, valor espiritual, valor moral. Tudo que há espiritual. Espiritual vem do céu, vem de Jesus Cristo. Então vamos ocupar a nossa mente com Jesus Cristo. O crente deve ocupar sua mente com tudo que há louvor, que merece a aprovação de Deus e das pessoas corretas. Meus irmãos, se tem a aprovação de Deus, com certeza vai ter a aprovação das pessoas corretas. Então vamos ocupar a nossa mente com coisas que a gente tem certeza que Deus vai aprovar. Aí eu coloquei aqui, conclusão. Devemos ocupar a nossa mente com Cristo. Com Cristo. Em todas as situações. Aflições, problemas dentro de casa, problemas aqui dentro da igreja. Vamos ocupar a nossa mente com Cristo. Porque com certeza a resolução desses problemas, dessas situações, vai ser de acordo com a palavra dele. Tem aqui o para aplicar a vida. Depois os irmãos vão ler em casa o primeiro e o segundo tópico. Eu vou ler o terceiro tópico aqui. Em momento algum, a nossa mente pode vagar desordenadamente. Nem está ocupada com coisas indignas ou de menor valor, pois os pensamentos levam a comportamentos coerentes com eles. Por isso, o pensamento correto não é uma opção para o cristão, mas uma ordem a ser obedecida em todas as circunstâncias, boas ou más, alegres ou de aflição e angústia. Isso aqui me chamou muita atenção, meus irmãos. Eu não devo em nenhum momento deixar minha mente vagando. Lembra de estar lá que oficina, como é que é? Vazia? Se eu deixar minha mente vagar, meus pensamentos não vão ser cristãos. E, consequentemente, as minhas atitudes, o meu comportamento, também não vai ser cristão. Então, aqui nós temos a primeira orientação. Não devemos deixar a nossa mente vagar, estar vazia. Aí vem a ordem. Devemos ocupar a nossa mente com as coisas do Senhor. A partir desse momento que nós deixarmos o Senhor ocupar totalmente a nossa mente, a nossa vida, nós vamos continuar a passar por momentos complicados, de aflição, de angústia, mas com certeza nós vamos enfrentá-los com a outra visão, de uma outra forma. Nós vamos enfrentarmos de acordo com as orientações de Cristo. E isso, meus irmãos, quando a gente passar a viver a nossa vida orientada totalmente por Cristo, a gente vai verificar a boa, agradável e perfeita vontade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Aqui eu concluo a aula. Peço a Deus
para que realmente essa verdade seja presente no meu coração e no coração dos meus irmãos, tanto nos que estão aqui dentro do templo, como os que estão em casa, que nós possamos realmente viver a mente de Cristo, que nós possamos realmente mostrar para as pessoas que ainda não conhecem esse Jesus, o quão maravilhoso Ele é e como Ele transforma as pessoas. Através da mente de Cristo, o nosso comportamento vai estar, com certeza, impactando outras pessoas, impactando aqueles familiares que não querem aceitar Jesus Cristo, aqueles familiares que acham que esse negócio que Jesus Cristo vai voltar, isso é balela, os amigos de escola, os colegas de serviço, através do nosso comportamento, que vai ser a prática da nossa mente de Cristo, que nós possamos realmente impactar a nossa vizinhança, impactar os nossos irmãos, que muitas vezes tem irmãos que estão dentro da igreja junto com a gente, que pensa diferente, que pensa que talvez referente ao amor, ao perdão. Não, eu não vou ficar perdoando essa pessoa, porque ela não tem jeito. Quem sabe se ela tem jeito ou não é só Deus. A sua obrigação é de perdoar ela quantas vezes for necessário. A minha obrigação é de mostrar o que Jesus Cristo faz na minha vida. Eu agradeço a atenção dos irmãos, que Jesus Cristo nos abençoe, que nós tenhamos aí um domingo na presença dele. Vou chamar o pastor aqui agora para estar orando, encerrando e dando os avisos. Vai ser o irmão Divaldo, o pastor Divaldo. Ainda não caiu a ficha, eu só chamo de irmão Divaldo. Mas é irmão, pastor, Deus abençoe a vida dele. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Pode ficar aqui, Raimundo. Irmão, eu fico grato a Deus pela evolução do Raimundo como professor, né? Já perdeu o medo do microfone, está até íntimo com o microfone. E como está ensinando bem, né? Então eu louvo a Deus pela vida dele. É assim que Deus faz, né, irmão? Quando você dispõe a fazer a obra dele, amém? Estaremos aqui mais tarde cultuando a Deus, não deixe de vir. Jovens que não se inscreveram ainda no churrasco de terça-feira, faça a sua inscrição. Você tem até o dia de hoje para fazer a sua inscrição, para você não ficar de fora, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus, vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Deus falou conosco essa manhã, amém? Deus, obrigado pela vida do teu servo, obrigado, Deus, pela forma que o Senhor tem usado ele, desde o domingo passado, Senhor, com a simplicidade, mas com a profundidade do teu Espírito Santo. Continua, Senhor, dando ao seu servo essa mente de Cristo. Continua usando ele, Senhor, porque o Senhor usa da forma que quer, e como quer, e quando quer. E te agradecemos pela vida do irmão Raimundo e por tudo que o Senhor usou pela vida dele para falar conosco. Ó Deus, ficou claro para cada um de nós aqui, Senhor, que para nós entendermos a sua boa, perfeita e agradável vontade, temos que ter a nossa mente transformada. E o Senhor nos deu hoje a fórmula de transformar a nossa mente, pensar em tudo que é puro, verdadeiro, honesto, amável, pensar nas coisas do alto, Senhor, buscar sempre as coisas do alto. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas pessoas que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, trouxe essa manhã a essa igreja para ouvir essa verdade, e que eles, ó Deus, venham a vigiar a sua mente, como foi dito aqui, para que não dê brecha, Senhor, o inimigo. Ó Deus, guarda as nossas mentes e os nossos corações na tua palavra, em seu Filho Cristo Jesus, selando a nossa mente, os nossos pensamentos com o teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, sempre a buscar as coisas do alto onde tu habitas. Como foi dito aqui, Senhor, não podemos andar nos conselhos do ímpio, mas na voz da tua palavra, que é nos revelada pelo teu Santo Espírito. Nunca nos deixe, Senhor, ser guiado pelo nosso coração enganoso,
mas pela tua sabedoria que vem do alto, pelo teu Santo Espírito. Sela, ó Deus, com o teu Santo Espírito essa palavra em nossos corações. Também, ó Deus, de uma maneira profunda, o Senhor tratou aqui com os casamentos, os lares, as famílias. Quantos lares vivendo impiamente, quantos casamentos ímpios no meio do teu povo, mas nós repreendemos isso hoje, em nome de Jesus Cristo, e que esses casais venham ter a mente de Cristo, para ser exemplo para os seus filhos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda as tuas famílias, guarda os lares, Senhor, que invocam o teu nome, em espírito e em verdade, para que possamos, sim, Senhor, ter uma família, conforme o teu coração, conforme os teus mandamentos, conforme a direção do teu Santo Espírito. Nos dá um culto essa noite, Senhor, abençoado. Use o teu servo, no qual o Senhor já designou, para trazer a tua palavra, a tua mensagem. E nos traga, ó Deus, como um coração fértil, uma mente aberta, para receber a tua santa e eterna palavra, que nos purifica, nos santifica e nos revela, Senhor, a tua vontade. Senhor, obrigado pela tua igreja. Obrigado pela sala dos jovens que estão ali aprendendo. Obrigado pela sala das criancinhas que desde pequenas estão ali aprendendo. Obrigado pelos adultos aqui que estão aprendendo. Obrigado por aqueles que não puderam vir, mas serão alcançados por essa mensagem através do mundo virtual da internet. Obrigado, Senhor, pelo seu dom inefável. Obrigado por estarmos aqui com saúde para dizer que só o Senhor é Deus e o Senhor governa as nossas vidas. E o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Leva-nos em paz, ó Deus, e nos dá um domingo cheio da tua palavra e do teu Santo Espírito, e com a mente de Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Está encerrado, amém, irmãos? Obrigado.